Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Grandes Julgamentos. Eu convido você a acompanhar comigo a partir de agora um tema de extrema relevância. A irredutibilidade salarial é uma das garantias mais importantes e necessárias para o trabalhador brasileiro. E ela está prevista na Constituição Federal. Mas em relação ao servidor público, que garantias existem? O que está previsto para o servidor público em relação a esse assunto na lei vigente do país? A redução da remuneração dos servidores públicos está prevista no texto constitucional, no artigo 37, inciso 15, quando afirma que os vencimentos são irredutíveis. O advogado ainda fala sobre as medidas que devem ser adotadas caso estados e municípios extrapolem com gastos de pessoal. A primeira delas é a redução em no mínimo 20% das funções comissionadas e cargos em comissão que são de livre provimento pela autoridade nomeante. Se essa medida não for suficiente, parte-se então a segunda, que é a exoneração dos servidores não estáveis, assim entendidos aqueles que ingressaram sem concurso no serviço público entre 5 de outubro de 83 e 5 de outubro de 88, ou seja, 5 anos antes da Constituição. Se essas duas medidas não forem suficientes, aí parte-se para uma terceira mais drástica, que é a exoneração de servidores estáveis. Em contrapartida, esses servidores serão exonerados e receberão uma indenização que corresponderá a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Esses temas, redução de jornada de trabalho e de vencimento de servidores públicos, chegaram ao Supremo Tribunal Federal por meio da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2238, requerida pelo Partido Comunista do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialista Brasileiro. O julgamento foi conjunto com outras ADIs que também questionaram dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No julgamento, a primeira sessão foi em fevereiro de 2019. Apregou ação direta de inconstitucionalidade 2238, procedente do Distrito Federal, relator ministro Alexandre de Moraes, que é relator em todas. Acompanhe como foi. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator. Sustenta inicialmente a inconstitucionalidade formal de toda a Lei de Responsabilidade Fiscal, por inobservância do artigo 65, parágrafo único da Constituição, ou seja, sustenta que houve alteração de redação, alteração substancial de redação de determinados artigos no Senado Federal e, consequentemente, teria a necessidade do retorno à Câmara dos Deputados. Após a leitura do relatório, foi a vez de ouvir as partes envolvidas no processo. O Partido Comunista do Brasil, em 2000, após ter acompanhado e intervido no processo legislativo, onde esta matéria foi tratada, junto com o Partido dos Trabalhadores e o PSB, considerou relevante submeter uma série de questionamentos sobre dispositivos da Lei Complementar 101, tendo em vista a percepção, em função mesmo do que a própria lei se propõe e a Constituição impõe, por força da emenda constitucional 98, a percepção de alguns excessos normativos que fundamentalmente comprometem o princípio constitucional da separação de poderes e atingem também direitos e garantias individuais de servidores. Nós sabemos também que há situações em que as finanças públicas muitas vezes exigem do administrador, dos governantes, medidas que são drásticas para colocar as finanças em ordem. Isso acontece em crises financeiras, como aconteceu, por exemplo, em Portugal, quando teve que se adequar às normas da União Europeia. Mas não é algo de que se possa transformar numa rotina, né? O princípio da irredutibilidade dos ganhos no serviço público é uma garantia, das poucas garantias que os concursados ainda têm. O advogado José Luiz Wagner, da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, admitido como amicus curiae,
levou suas considerações à discussão. É evidente a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, primeiro porque a redução dos valores atribuídos a cargos e funções representa a redução nominal de vencimentos, conduta que, à exceção da incidência do teto constitucional, é expressamente vedada. E o fato de se tratar, no caso concreto, excelências, de cargos em comissão e funções de confiança, em nada altera a aplicação dessa norma constitucional, que é fundada na preservação da dignidade humana. Tanto que a norma existe para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos também, sem distinção. Pelos interessados, Presidência da República e Congresso Nacional, quem falou foi a advogada da União, Isabel Vincon Nogueira de Andrade, que defendeu a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em caráter ilustrativo, no direito comparado, a Corte Constitucional Portuguesa, considerando um contexto de excepcionalidade enfrentado naquele país, atestou a constitucionalidade de medidas de redução de remuneração em caráter temporário, realizando ponderação em prol do interesse público. No caso brasileiro, a previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal representa uma alternativa que evita que as remunerações sejam longamente atrasadas ou parceladas, como vem ocorrendo em alguns entes da Federação que estão em grave situação fiscal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal é eficiente, tanto para os gastos públicos quanto para o respeito de direitos fundamentais. É muito importante que na interpretação desta lei, e agora diante de uma DPF e várias ações diretas de inconstitucionalidade, não se permita uma interpretação que implique em ofensa a direitos fundamentais, em ofensa à separação de poderes, em ofensa ao princípio federativo, em ofensa à independência e à autonomia garantidos aos poderes da União, ao Ministério Público e também aos indivíduos enquanto sujeitos de direitos. Depois das sustentações orais, a sessão foi encerrada e o julgamento foi retomado em agosto de 2019. É o que você vai ver no próximo bloco, não saia daí. O Grandes Julgamentos volta já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e a gente faz agora a retomada da segunda parte do julgamento em agosto de 2019, que tratou da redução de jornada de trabalho e dos vencimentos de servidores públicos. O segundo dia de julgamento foi marcado pela votação dos ministros. O ministro relator, Alexandre de Moraes, ponderou sobre a quebra de estabilidade dos servidores públicos. Na sequência, votou pela improcedência da ação, por entender possível a redução da jornada e do salário, ao invés da perda da carreira, que para ele é um prejuízo muito maior. Seria possível que a lei de responsabilidade fiscal previsse algo menos dramático do que a quebra da estabilidade do servidor público, ou a demissão, ou temporariamente uma flexibilização para que ele continue no cargo, haja uma proporcionalidade entre a diminuição salarial e as horas, sempre temporário. Quando a economia voltar, a arrecadação voltar, ele volta. Me parece razoável se preservar o mais a estabilidade, o emprego, a carreira, com uma temporária e proporcional redução da questão da interpretação da irredutibilidade. Não se trata, ao meu ver, de atentar contra a finalidade da irredutibilidade de vencimentos, com o intuito de pressionar o servidor público estável a determinada conduta, mas sim de flexibilizá-la temporária e proporcionalmente para afastar o mal maior, para evitar o afastamento definitivo da garantia maior, que é a estabilidade, não permitindo dessa forma que o servidor público perca seu cargo, que acabaria extinto, em duplo prejuízo, tanto para o servidor que ficaria desempregado, apesar da indenização, quanto para a sociedade que sofreria a diminuição do serviço público prestado. Em seguida, o ministro Edson Fachin abriu a divergência.
Ele se colocou em favor dos valores sociais do trabalho. Fachin considera a redução dos vencimentos de servidores um retrocesso. Firmo convicção de que esse objetivo deve ser realizado conforme a Constituição e não apesar da Constituição, que não merece ser flexibilizada por mais forte que sejam as neves dos tempos. Tenho buscado manter em linha de coerência os posicionamentos que vem exarando neste plenário, como, aliás, é dever de todo magistrado brasileiro. Iterativamente tenho me posicionado por não transigir com os valores sociais do trabalho na condição de fundamento do Estado, à luz da matriz trabalhista consagrada pela Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Luiz Roberto Barroso manifestou a preocupação atual com a situação financeira do Estado, já que ela esbarra há tempos na vida dos servidores públicos. Para ele, permitir a redução da jornada e, consequentemente, a diminuição do salário é menos grave do que a exoneração. O Estado brasileiro, acho que esta é uma constatação, não é uma opção filosófica ou ideológica, é uma imposição dos fatos, ele vai precisar ser enxugado. E haverá vítimas eventuais, colaterais, nesse processo, o que é muito ruim, o que é dramático, mas menos dramático, a meu ver, do que a quantidade de vítimas que haverá se nós não formos capazes de diminuir esse Estado gigantesco, ineficiente e frequentemente corrompido em que nós estamos vivendo. A lei complementar número 101 diz: é facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Este dispositivo não está expresso na Constituição. A Constituição não prevê expressamente a redução da carga horária. Mas, se bem lembrarem, como observou o ministro relator anteriormente, a Constituição prevê a possibilidade de exoneração, de perda do cargo, de mandar embora do serviço público o servidor estável. Portanto, se a Constituição permite mandar embora, ela perfeitamente, a lei pode perfeitamente, com todas as vênias e respeitando os entendimentos em contrário, fazer o menos, que é a redução da jornada de trabalho. Já a ministra Rosa Weber começou seu pronunciamento com uma poesia, Poesia Verdade, de Carlos Drummond de Andrade, em que ela fez uma metáfora sobre a situação que o Supremo deveria decidir a partir dali. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a ministra continua. Essa questão que está posta, ela, como foi muito bem já ressaltado por todos, pode ser encarada de diferentes formas, de diferentes pontos de vista e as pessoas chegarem a diferentes conclusões. Então, de uma forma muito simples, eu expresso a minha compreensão da seguinte forma. O artigo 37, inciso 15 da Constituição, afirma a irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos, com algumas ressalvas. Dentre as ressalvas apontadas, não se encontra a ressalva, a hipótese criada pela lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por isso é que eu citei a poesia. A verdade está comigo? A verdade está com quem tem posição diferente? Não. Talvez esteja com todos. A minha solução, o meu voto é esse, acompanhando com todas as vênias a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin. A ministra Carmen Lúcia acompanhou, em parte, a divergência, ao entender que é possível reduzir a jornada de trabalho, mas não o vencimento do servidor. A expressão, portanto, que me parece que confronta a Constituição, e é esta a única expressão em que eu aqui considero inconstitucional, é quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Pode-se reduzir a jornada, mas não se pode reduzir o valor.
A palavra do ministro Ricardo Lewandowski teve início com a citação de trechos de um artigo sobre a situação atual do país. Em 2019, de cada R$3 previstos no orçamento total da União, R$1 será destinado para rolar o serviço da dívida pública. Se excluída a despesa da Previdência, vale dizer que cada R$10 do orçamento fiscal, entre R$4 e R$5 serão utilizados para honrar os credores. Dito de outra forma, diz o articulista, quanto mais o governo gasta com o serviço da dívida, faltam recursos para investimento em saúde, educação, infraestrutura, exemplo, saneamento básico e outras demandas da população brasileira. E o último trecho aqui, que também traz aqui uma expressão do professor Paixão, é o seguinte: os principais credores da dívida são fundos de pensão, previdência privada, fundos de investimento e a tesouraria dos bancos. Esse dinheiro não volta para a economia real, porque prefere a segurança, a liquidez e a rentabilidade do recurso, do tesouro. Portanto, senhores ministros, se um problema há de ser identificado, certamente não será no âmbito dos servidores públicos. E assim, o ministro Lewandowski concluiu o voto. A Constituição não previu esta solução, previu outras. Talvez até a última mais grave, a extinção de cargos públicos estáveis. Mas esta redução da jornada e, consequentemente, de vencimentos dos servidores não está contemplada de forma nenhuma. Então, a ministra Rosa Weber disse muito bem, com devida vênia, e não se trata de uma questão de escolha pessoal. Eu posso ter alguma opção distinta, mas se trata de uma escolha feita pelo legislador constituinte, originário ou derivado. A nós cumpre simplesmente constatar qual foi essa escolha e realmente interpretar a lei, como nós estamos fazendo, à luz do paradigma constitucional. Até agora mostramos os votos de 6 ministros. Mas a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai conhecer a conclusão desse julgamento. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos. E nesse terceiro bloco você acompanha a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2238, que questiona dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a redução de jornada de trabalho e de vencimentos de servidores públicos quando forem ultrapassados os limites previstos em lei para gasto com pessoal. Um alerta para a situação atual do Estado brasileiro foi feito no começo da fala pelo ministro Gilmar Mendes. Na sequência, ele concluiu o voto concordando com o ministro relator, Alexandre de Moraes. Neste momento, salvo engano, nós temos 8 estados que decretaram, autodeclararam. Portanto, nós não estamos fazendo poesia, autodeclararam calamidade financeira. Muito provavelmente, todos eles estão com salários atrasados. Porque ninguém de nós ousa dar uma liminar para proibir o parcelamento de salários. Dizer, é proibido, porque, claro, se o salário é irredutível, ele tem que ser pago também na integralidade. E nós não estamos falando de estados longínquos da Amazônia. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de Minas Gerais. É essa a realidade. O que o legislador complementar tentou fazer aqui, diante inclusive da cláusula da possibilidade de exoneração, de ruptura, foi, de fato, disciplinar esse estado de necessidade, que se coloca, nós desconhecemos isso. A toda hora encontramos pessoas de todos os estados do Brasil que estão com seus salários parcelados, no plano estadual e no plano municipal.
E certamente não lhes ocorreu ir à justiça dizendo eu quero romper com o vínculo. Porque, obviamente, a alternativa outra seria o desemprego. Esse é o quadro real. Nas palavras do ministro Luiz Fux, atual presidente da Corte, a Constituição Federal não previu nenhuma forma de redução de jornada e de salários de servidores. O voto foi em consonância com o que diz a Carta Magna brasileira. Então, a Constituição Federal estabeleceu que o salário dos servidores é irredutível e quando ela verificou que, em razão do tamanho do Estado e de gastos, etc., poder-se encontrar uma situação de pré-insolvência, ela estabeleceu constitucionalmente todas as hipóteses de enxugamento da máquina sem fazer constar a redução do salário dos servidores. O ministro Marco Aurélio votou no mesmo sentido da maioria. O entendimento dele foi igual ao do ministro Luiz Fux. Diante do inchaço da máquina, se apontou de forma exaustiva a forma de mitigar-se esse mesmo inchaço. E aí nós temos os incisos do artigo 169 da Constituição Federal, que estão em bom vernáculo, em bom português, definindo-se a primeira visão, o alcance desses incisos. E não consta ainda que se cogite da redução proporcional da jornada, não consta desses incisos que estão em harmonia com o inciso 15 do artigo 37 da Constituição Federal, a versar a irredutibilidade dos vencimentos, não consta. Já o ministro Dias Toffoli, presidente do STF à época, propôs um voto médio, no sentido de que a medida poderia ser aplicada depois de adotadas outras medidas previstas na Constituição, que atingiria comissionados e servidores não estáveis. Eu vou apenas enunciar o meu dispositivo de voto no caso específico, porque tem uma posição que é distinta de todas já proferidas, porque eu dou interpretação conforme. Eu voto no sentido de julgar parcialmente procedente a ação para fixar a interpretação conforme, no sentido de que o parágrafo 2º do artigo 23 deve observar a gradação constitucional estabelecida no artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, de modo que somente será passível de aplicação quando já adotadas as medidas exigidas pelo artigo 169, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, e a utilização da faculdade nele prevista se fará primeiramente aos servidores não estáveis e, somente se persistir a necessidade de adequação ao limite com despesas de pessoal, a faculdade se apresentará relativamente ao servidor estável. É como eu voto no ponto em relação ao parágrafo 2º. Em relação ao parágrafo 1º, eu acompanho o relator e julgo constitucional o dispositivo do parágrafo 1º. Como não foi alcançada a maioria necessária para a declaração de inconstitucionalidade das regras questionadas, o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento para aguardar o voto do decano, o ministro Celso de Mello, que estava de licença médica. Na forma do parágrafo único do artigo 173 do Regimento Interno, que leio, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que atinja o quórum. O terceiro dia de julgamento foi em 26 de junho deste ano, já em formato online, por causa da pandemia do novo coronavírus. O decano, o ministro Celso de Mello, se alinhou à corrente do ministro Edson Fachin em relação à violação ao princípio da irredutibilidade dos salários prevista na Constituição Federal. Sendo assim, em face das razões expostas e considerando, sobretudo, os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, peço vênia ao eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, para, dissentindo quanto a esse específico ponto da controvérsia, acompanhar o entendimento divergente manifestado pela eminente ministra Rosa Weber, em ordem a confirmar, quanto às normas ora examinadas, a medida cautelar que lhes suspendeu a eficácia e a aplicabilidade e, em consequência, declarar
a inconstitucionalidade da expressão normativa, aspas, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, fecha aspas, inscrita no parágrafo 1º, bem assim do inteiro teor do parágrafo 2º, ambos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após o voto, o presidente do STF à época, o ministro Dias Toffoli, anunciou o resultado do julgamento. Entre outros pontos que foram julgados, o plenário declarou, por maioria de votos, inconstitucional qualquer interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com o pessoal. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 23, declaravam a sua inconstitucionalidade. Tomada essa decisão pela Suprema Corte do país, você vai ver agora como fica a situação dos entes federativos que extrapolarem os gastos com o pessoal. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a redução de jornada de servidores com a consequente redução de remuneração, os entes federativos que se encontrarem em situação de crise financeira quanto a gastos com o pessoal podem ainda adotar outras medidas previstas no ordenamento jurídico, tal qual a redução de cargos comissionados, que muitas vezes estão em excesso no âmbito da máquina administrativa. Há também a possibilidade de redistribuição de cargos efetivos de servidores concursados para que haja um reequilíbrio da força de trabalho, alocando servidores em áreas estratégicas. Há a possibilidade também de uma política mais contida em relação a novos reajustes remuneratórios para categorias de servidores públicos e, obviamente, por que não falar também em redução de outras despesas que muitas vezes não são essenciais ao funcionamento do Estado. E o Grandes Julgamentos fica por aqui. Você pode assistir ao nosso programa na internet, no site da TV Justiça ou também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.